Quando Moisés, que cresceu no Egito como príncipe, voltou do exílio, ele confrontou o faraó com um comando muito importante de Deus. Deixe meu povo ir. Mas o faraó, que era muito teimoso, disse: não. Ele não se importava que os israelitas estivessem sofrendo e queriam ser livres. Então, Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga foi realmente estranha. O rio Nilo, de onde vinha toda a miso da água, transformou-se em sangue. A água ficou vermelha e espessa. Cheirava muito mal e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber ou usar a água. Foi um grande problema para todos, mas o faraó não mudou de ideia. Então, Deus enviou uma praga de rãs. Elas vieram do rio e estavam por toda parte, nas casas, camas e até na comida. O barulho de todas as rãs era muito alto, mas o faraó ainda não ouviu. Depois das rãs, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam por toda parte, rastejando no cabelo e na pele. Eles deixavam todos coçando, até os animais. Era realmente desconfortável. As pessoas tentaram se livrar deles, mas era impossível. Mesmo com esse desconforto, a mente do faraó ainda não mudou. Então, a quarta praga atingiu, e animais selvagens começaram a aparecer em todos os lugares. Eles entraram nas casas das pessoas e andaram pelas ruas, tornando tudo assustador e bagunçado. Muitos animais tomaram conta, tornando inseguro sair de casa. Em todo lugar estava cheio do barulho desses animais selvagens. Mas mesmo com todo esse problema, o faraó ainda não mudava de ideia. A quinta praga foi muito triste. Uma doença atingiu todos os animais, como vacas, ovelhas e cavalos. Eles ficaram tão doentes que morreram. Isso foi um grande problema para os egípcios, que precisavam desses animais. As pessoas estavam muito tristes, mas o faraó continuava tão teimoso como antes. A sexta praga foram furúnculos dolorosos, feridas muito ruins que surgiram na pele de todos. Doía muito, deixava as pessoas muito desconfortáveis e dificultava o movimento. Era um lembrete constante das pragas em andamento. Mesmo com toda essa dor, o coração do faraó continuava endurecido. Em seguida, Deus enviou a sétima praga, uma enorme tempestade de granizo. Não era apenas granizo comum, eram grandes pedaços de gelo misturados com fogo, caindo do céu. Destruiu as plantas e árvores e machucou quem estava do lado de fora. O Egito nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mas o faraó ainda não cedia. Depois do granizo, Deus enviou a oitava praga, gafanhotos. Eles vieram em um enxame gigante e devoraram tudo com a papa, tudo que era verde que restava. Os campos, as árvores, todas as plantas, tudo foi devorado. O céu estava negro com gafanhotos, mas o faraó ainda estava teimoso e não mudava de pecudéia. Então veio a nona praga, escuridão. Mas esta não era uma escuridão comum. Era tão escura que não se podia ver nada por 3 dias inteiros. As pessoas não podiam sair de suas casas e era assustador estar em uma escuridão tão profunda. Mas ainda assim, o faraó não mudou de ideia. Finalmente, a última e pior praga chegou. Foi a noite mais triste no Egito. O filho primogênito em cada família e até o primogênito do faraó morreu. Desde a menor casa no Egito até o grande palácio do faraó, todos estavam tristes e chorando. Este foi o momento em que o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés: leve seu povo e saia do Egito. Então, Moisés conduziu os israelitas para longe de sua vida de dificuldades rumo à liberdade. Mas este não foi o fim de sua história. Enquanto os israelitas empacotavam seus pertences e deixavam o Egito, estavam cheios de esperança. Caminhavam com suas famílias e animais, carregando pão que nem teve tempo de crescer. A noite estava silenciosa, mas seus corações estavam cheios de alegria. Mas logo, o coração do faraó endureceu novamente. Ele pensou: o que fizemos ao deixar todas aquelas pessoas irem? Então, o faraó mudou de ideia. Ele chamou seus soldados e preparou seus carros. Com seu exército, Faraó perseguiu os israelitas, querendo trazê-los de volta. Os israelitas, ao verem Faraó e seu exército se aproximando, ficaram apavorados. Sentiam-se encurralados com o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás. Eles clamaram a Moisés, com medo do que estava para acontecer. Moisés disse a eles para não terem medo. Ele disse: fiquem parados, e vocês verão como Deus nos salvará hoje. Então Moisés levantou seu cajado sobre o mar e algo incrível aconteceu. Deus fez um vento forte soprar e as águas do Mar Vermelho se dividiram. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com paredes de água dos 2 lados.
Era um caminho de fuga que ninguém poderia ter imaginado. Enquanto caminhavam a noite toda, seu caminho iluminado por uma luz milagrosa, maravilhavam-se com as vistas ao redor. Através das paredes claras de água, podiam ver peixes de todas as cores e tamanhos nadando dentro e fora do coral nas profundezas ocultas do mar. Viram criaturas que nunca tinham visto antes, maravilhas das profundezas que brilhavam com sua própria luz, lançando um belo brilho no caminho à frente. Pela manhã, tinham chegado ao outro lado, a salvo do alcance do faraó. Quando o exército do faraó tentou segui-los pelo mar, as águas se juntaram novamente. As carruagens, cavalos e soldados foram todos levados. O exército do faraó não podia mais ferir os israelitas. Depois de cruzar o mar, os israelitas sabiam que estavam realmente livres. Eles cantaram e dançaram, louvando a Deus pela grande fuga. Moisés e o povo olharam para o mar, gratos pelo milagre que os levou à liberdade. Há muito tempo no Egito, havia um bebê chamado Moisés. Ele nasceu numa época em que as coisas eram difíceis para o seu povo, os israelitas. O faraó, que era rei no Egito, tinha medo do aumento do número deles. Então ele fez uma regra maligna. Todos os meninos bebês dos israelitas tinham que ser levados. Mas a mãe de Moisés não queria que isso acontecesse com seu bebê. Então ela criou um plano corajoso. Ela colocou Moisés em um cesto e cuidadosamente o posicionou entre os juncos ao longo do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto enquanto tomava banho no rio. Ela sentiu pena do bebê que chorava e decidiu cuidar dele. Moisés cresceu no palácio do faraó como um príncipe do Egito, embora fosse realmente um israelita. Quando Moisés ficou mais velho, ele viu como o faraó estava tratando mal os israelitas. Eles eram forçados a trabalhar arduamente e muitas vezes eram espancados. Isso deixou Moisés chateado. E um dia ele matou um guarda egípcio que estava espancando um escravo israelita. Após isso, ele teve que deixar o Egito. Então, fugiu para uma terra distante e viveu lá por muitos anos. Então algo incrível aconteceu. Deus falou com Moisés de uma sarça ardente que não se consumia. Deus disse a Moisés para voltar ao Egito e pedir ao faraó para deixar os israelitas partirem. Voltar ao Egito não foi fácil. O faraó não queria ouvir Moisés. Então, Deus enviou 10 pragas para convencer o faraó. Havia sapos por toda parte, insetos e até escuridão durante o dia. Finalmente, após a última e mais triste praga, o faraó concordou em deixar o povo israelita livre. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito, mas a jornada deles não havia terminado. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e depositar e veio atrás deles com seu exército. Mas Moisés confiou em Deus. Ele estendeu a mão e algo incrível aconteceu. O mar se dividiu em 2 e os israelitas atravessaram em terra seca. Depois que estavam seguros, o mar voltou ao normal e o exército do faraó não pôde mais segui-los. Moisés e os israelitas estavam finalmente livres. Eles viajaram por um longo tempo para chegar a uma montanha especial chamada Sinai. Lá, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que eram regras importantes sobre como viver e ser bom uns com os outros. A vida de Moisés foi cheia de aventuras e milagres. Ele começou como um bebê em um cesto e cresceu para se tornar um grande líder. Há muito tempo, depois que Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito e através do Mar Vermelho, eles viajaram pelo deserto até um lugar chamado Monte Sinai. Deus os havia salvado da escravidão e agora ele queria dar-lhes regras especiais para viver. Regras que os ajudariam a serem bons uns com os outros e a permanecerem próximos dele. Moisés subiu sozinho o alto e rochoso Monte Sinai. A montanha estava coberta por nuvens espessas e havia trovões e relâmpagos. Foi um pouco assustador, mas Moisés sabia que era importante. O próprio Deus iria falar com ele ali. Deus conversou com Moisés na montanha durante 40 dias e 40 noites. Ele disse a Moisés 10 regras muito importantes, que ficaram conhecidas como os 10 mandamentos. Essas não eram apenas regras comuns, elas eram a forma de Deus mostrar ao povo como viver pacificamente uns com os outros e ser fiel a ele. Quando Moisés desceu da montanha, ele trouxe 2 tábuas de pedra com ele. Os mandamentos estavam escritos nessas tábuas para que todos pudessem se lembrar deles. Os mandamentos diziam: "Não terás outros deuses diante de mim." Isso significava que os israelitas deveriam adorar apenas o único Deus verdadeiro. Não farás para ti nenhum ídolo, o que significava que Deus não queria que as pessoas adorassem estátuas ou imagens como se fossem deuses. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus queria que eles falassem o nome de Deus com respeito e não de forma descuidada. Lembra-te do dia de sábado e guarda-o santo.
Ele queria que um dia da semana fosse reservado para descanso e reflexão sobre Deus, assim como Deus descansou no 7º dia quando criou o mundo. Honra teu pai e tua mãe. Isso significava que eles deveriam respeitar e cuidar de seus pais. Não matarás, o que significava a vida é preciosa e eles deveriam proteger uns aos outros. Não cometerás adultério. Deus queria que maridos e esposas fossem fiéis um ao outro. Não roubarás, o que significava que tomar algo que não é seu é errado. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso significava que contar mentiras sobre os outros é prejudicial. Não cobiçarás, o que significa não ter inveja do que os outros têm. As pessoas prometeram seguir esses mandamentos, e Moisés os ajudou a entender o que cada um significava. Os 10 mandamentos foram um presente para ajudar os israelitas a entenderem o certo e o errado. Eram regras para viver que os manteriam seguros e felizes.